queridos alunos, tudo bem? Alegria encontrar vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as convenções de Genebra e a formação e criação dos direitos humanos internacionais, tá? Então tá aí as conferências de Genebra. Genebra é sempre um marco, né, universal dos direitos humanos, porque em 1864 foi lá a primeira cidade que deu origem a Cruz Vermelha e com ela uma série de legislações e de conferências que vêm proteger os direitos internacionais. Tá? Então, a transformação humana, o que nós precisamos refletir a respeito disso? Em primeiro lugar, o reflexo da ética, né, e dos conflitos bélicos que foi aperfeiçoado aí ao longo do tempo, né, gente? O ser humano vem evoluindo. O ser humano no passado era muito mais violento, resolvia os conflitos muito mais com violência, a intolerância era muito maior, nós não tínhamos um sistema jurídico legal que pudesse garantir o estabelecimento do diálogo, da lei, a referência ética e moral para solucionar conflitos. Então, dessa maneira, a guerra, a morte, a violência era algo legalizado, institucionalizado no mundo como um todo. Com o passar do tempo, houve uma transformação na ação humana, uma evolução humana, o desenvolvimento da ética incorporada nas suas relações, decisões, né, escolhas e concepções. E, com certeza, houve também o aprimoramento da ética como um todo e da moral, fazendo com que a humanidade pudesse dar alguns passos significativos no sentido de proteger a ética e de cultivar os direitos humanos e a proteção humana como um todo, né? Então, a capacidade racional de transformação humana e a razão foi usada para aperfeiçoar instrumentos, aperfeiçoar conforto, aperfeiçoar tecnologia. Ela também foi utilizada para aperfeiçoar as nossas relações humanas e a evolução ética e moral. O ser humano, então, né, ele tem apresentado mudanças, né, na vida, tecnologia, conforto, né, a ciência. No entanto, se desgastou nas relações humanas, né? O desvio de caráter, uma conduta egoísta, o egocentrismo, a intolerância, uma dificuldade que o ser humano tem de entender a cultura do outro, a formação do outro, né? Generalizados processos de intolerância, de racismo, né? Um etnocentrismo em que a gente fica julgando a cultura do outro, tomando a nossa por referência, como é o caso que a gente vê, sobretudo agora durante o processo de pandemia, quando se fala da comida dos chineses, quando se fala que foram os chineses que criaram o vírus, quando se fala que é por conta deles, que o vírus é chinês e tal, enquanto que a gente sabe que não é assim, mas infelizmente há uma campanha, né, difamatória, preconceituosa construída para que a gente demonize, para que a gente tenha uma visão negativa em relação aos chineses diante do quadro aí do coronavírus. Assim também nós podemos relacionar com o processo humano nas suas várias relações, né? O ser humano se desgastou, o ser humano, principalmente depois do surgimento do capitalismo, ele se tornou mais egoísta, ele quis acúmulo de riqueza, ele quis muito mais a questão do poder e da vaidade, ele utilizou de instrumentos não muito justos nem coerentes para poder se dar bem, para poder ganhar, para poder enriquecer, explorando mão de obra das pessoas, explorando pessoas mais simples e mais humildes, e isso, infelizmente, vai gerando processo de degradações importantes para a nossa sociedade, que vai colhendo maus frutos diante de todo esse quadro e da postura assumida pelo próprio ser humano. São todos? Felizmente não. Mas é exatamente por conta de alguns que assumiram e foram reproduzindo esse comportamento para tantos outros, que a gente amargou também um afastamento da ética e da moral e uma degradação do processo humano em relação à convivência, em relação ao meio ambiente, em relação uns aos outros, em relação à política, à economia, né? E são questões e temas que a transformação e a ação humana precisam ser refletidas do ponto de vista ético, como aqui nessa aula. Então nós temos mais uma vez aí as conferências de Genebra. A Conferência de Genebra, ela inaugurou então os direitos humanitários, né? O conjunto de leis e de costumes então da guerra, né? Visando minorar o sofrimento, diminuir os transtornos provocados pela guerra. É a primeira introdução, né? Essa Conferência de Genebra, a primeira em 1864,
ela abriu, né, o abre-alas da proteção internacional dos direitos humanitários, é a criação, marca a criação da Cruz Vermelha, que é a grande instituição de proteção dos direitos humanitários, né, no mundo, e para proteger soldados, doentes, população civil, todos aqueles envolvidos em processos de guerra, né, ou em processos de conflitos, né, armados, bélicos em geral. A Convenção de Genebra, então, é o nome que se dá a esses vários tratados internacionais, que começaram a ser assinados em 1864 e foi até 1949, para reduzir as consequências e os impactos provocados pela guerra sobre a população civil, além de oferecer proteção aos soldados, aos militares que eram capturados, né? E também aos feridos em geral. Então, concedeu uma dignidade, mesmo em processo de guerra, conseguiu uma dignidade para os prisioneiros, uma dignidade para a população civil, uma dignidade para aqueles que estão envolvidos num processo bélico e que não quiseram a guerra. Uma guerra que normalmente não são dos povos, mas são de lideranças, né? São lideranças que arrumam os motivos da guerra, mas quem paga o saldo dessa guerra são exatamente os mais inocentes, que é a população civil e os soldados que são levados a lutar e a matar uns aos outros como se essa guerra fosse deles. Enquanto que a gente sabe que a grande maioria das guerras não são das pessoas, mas sim dos líderes envolvidos nela, né? Então, o Dunant, que é o criador da Cruz Vermelha e o primeiro a criar aí na Convenção de Genebra em 1864, que deu origem à Cruz Vermelha, ele, após esse primeiro encontro, então, ele fez outras várias, né? A Convenção de Genebra, as convenções foram acontecendo em vários outros, né? Eventos para participação, então, envolvimento de políticas voltadas para a guerra, para a resolução de conflitos armados e os impactos que pudessem ser minorados em relação à questão da guerra, uma ação mais ética, né, que pudesse diminuir os impactos provocados pela guerra, né? Então, a cidade de Haia, né, na Holanda, onde nós temos o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, que julga, né, exatamente as pessoas envolvidas, né, em crimes internacionais, genocidas, né, internacionais, e também aqueles que precisam ser julgados por conta de crimes de guerra praticados durante guerra ou durante processo de revolução, por conflitos bélicos em geral, tá bom, gente? Então, a ampliação, né, dessas leis permanece insatisfatória. Por que é insatisfatória, gente? Porque a demanda vai sempre crescendo. Há uma popularização em alguns momentos de um pensamento fascista, né? Nazista, intolerante, como agora a gente vê também aqui no Brasil, né? Processos, né? Enquanto o mundo está lutando aí contra o racismo, a gente vê aqui no Brasil manifestações claras, né, em favor de racismo, né? Simbologias que vão enaltecer movimentos e símbolos nazistas e símbolos de superioridade racial, como por exemplo o brinde com um copo de leite, como a gente viu aí há pouco tempo aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, afirma o jornalista, né, Kim Gordon, que os tratados, então, eles serviriam pelo menos para deixar assim claro o que o mundo considerava inaceitável em relação aos conflitos provocados pela guerra. Então, apesar de ser guerra, mais uma condição de termos uma guerra mais ética, né, mais prudente, que pudesse proteger mais a humanidade, os soldados e os feridos dentro do processo bélico, tá? Então, quem ultrapassa os limites, né, dados por essas conferências, por esses tratados, né, eles são chamados aqueles que cometem, então, crimes de guerra e que precisam ser julgados por um tribunal penal internacional, que no caso hoje é a Corte de Haia, mas que assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram julgados por esse tribunal que vocês estão vendo aí embaixo, né, que é o Tribunal de Nuremberg, que julgaram os nazistas e toda a prática e todas as atrocidades cometidas por Hitler e seus comparsas durante aí a prévia da Segunda Guerra Mundial e durante toda a Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra, sem sombra de dúvida, violenta, que mais matou, desumana, que cometeu atrocidades graves que a gente só de pensar já começa a chorar, né? De tão violenta que foi, de tão desumana que foi,
de tão sem sentido que foi a Segunda Guerra Mundial, por tamanha crueldade, por tamanha intolerância. Intolerância é essa que a gente vê alguns aqui também nas avenidas brasileiras defendendo, o que me causa, assim, horror, né, gente? Me causa pavor perceber que tem pessoas que defendem esse tipo de atitude, que foram marcadas no mundo como graves crimes internacionais, mas que a gente encontra a gente aqui no Brasil e alguns ainda no mundo defendendo esse tipo de carnificina, esse tipo de genocídio, que não deveria nem de perto pensar que pudesse ser válido ou pudesse ser aceito que isso voltasse, enquanto a gente tem gente aqui no Brasil defendendo e pedindo a volta desse tipo de coisa, né? É muito lamentável que a gente tenha que viver, que ouvir, que ver esse tipo de atitudes aqui no Brasil, né? Eu lamento profundamente, né? Então, esses tribunais, olha, eles confirmaram então que os indivíduos, eles poderiam sim ser responsabilizados por conta da violação desses direitos internacionais, né, daqueles mínimos éticos protegidos, mesmo quando em processos de guerra ou em processos, né, bélicos, havia ali um mínimo possível de proteger e de garantir uma dignidade para as pessoas envolvidas na guerra, soldados, feridos e população civil, né? Então, o tribunal, em 1998, foi assinado em Roma, né, o tratado que cria aí o Tribunal Penal Internacional com a tarefa de julgar essas graves violações penais, violações éticas e morais provocadas, né, por genocidas, né, que provocam aí o genocídio, a morte de milhares de pessoas ao mesmo tempo por conta das suas impensadas atitudes, né, treslocadas atitudes desumanas, né, que vão gerar uma série de dor, de violência, de tristeza e de morte no mundo como um todo, né? Hoje, então, o ex-ditador, né, Sérvio, ou Slobodan, ele enfrenta Tribunal Penal Internacional exatamente por conta dos crimes cometidos durante aí o regime, né, ditatorial na Sérvia. A Comissão Genebrina, né, que teve origem então nessa convenção de 1864, a primeira delas, que criou a Cruz Vermelha, né, ela foi revista e incorporaram a ela outros mecanismos para ampliar a proteção. Então, por exemplo, os conflitos marítimos foram ampliados, né, pela Convenção de Haia, em 1907. Os prisioneiros de guerra foram protegidos pela Convenção de Genebra, de 1928. Em 1925, nós tivemos uma outra convenção, também em Genebra, que proibiu a utilização durante a guerra de gases asfixiantes, de gases tóxicos, né, de armas químicas ou biológicas, né? O gás mostarda, por exemplo, né, foi usado aí na Primeira Guerra Mundial e foi proibido logo depois, tamanha atrocidade das queimaduras e da dor que ele provoca no corpo humano. Então, por isso que o gás mostarda foi, por exemplo, ele foi um dos que foi proibido, né, gente? Que foram proibidos. Então, as convenções sobre soldados feridos e prisioneiros de guerra também foram revistas e consolidadas posteriormente para garantir uma dignidade no trato e na convivência com esses prisioneiros de guerra e também daqueles que estão em processo de guerra, que precisam ter um mínimo de processo ético nas suas relações de enfrentamento, né? E também na sua captura, caso sejam capturados pelos inimigos, né? Na mesma ocasião, então, foi celebrada a quarta convenção, também em Genebra, tendo por objetivo a proteção da população civil em caso de guerra, que é a mais prejudicada e é aquela que menos quis o conflito, né? Então, chegamos aí aos crimes de guerra, nós vamos categorizar para que vocês entendam, percebam e possam, futuramente, numa prova eventual, saber assinalar e saber marcar quais são os crimes considerados crimes de guerra. Então, temos aqui assassinato ou maus tratos da população. Isso está mais do que evidente que seja um crime de guerra, né, gente? Deportações para trabalho forçado, o que o nazismo fez, sobretudo, né, nos campos de concentração na Polônia, em Auschwitz. Nós vimos, né, a questão de judeus que eram levados a trabalhar até a míngua e até a morte, depois eram queimados vivos em grandes fogueiras, né? Ou eram mortos em câmaras de gás, né? Ou dentro de carro, né? Transportavam eles em ônibus e dentro do ônibus parava no meio da floresta, ligava o gás dentro do ônibus, matavam todos sufocados e depois enterravam por ali mesmo, né? Então a pilhagem, né, de propriedade pública ou particular,
Quer dizer, mesmo durante a guerra, você não pode invadir, pilhar, roubar, destruir a propriedade nem privada e nem a propriedade pública, né? Você tem que ter um respeito mínimo com aquilo que você está destruindo, porque se trata de uma propriedade particular ou mesmo pública e deve ser resguardada e protegida como um todo, né? Os crimes contra a paz. Planejar guerra de agressão ou de violação a tratados internacionais. Então, todas as vezes que eu faço apologia contra os tratados ou contra leis que protegem direitos humanos ou a própria Constituição, eu estou cometendo crime contra a paz. É importante eu aqui frisar que aqui no Brasil, gente, nós estamos vendo gente fazendo apologia da ditadura, pedindo volta de AI-5, fazendo manifestações racistas na rua, né? Isso tudo é proibido, tá? Tanto por leis internacionais quanto por leis aqui no Brasil. A Constituição não permite volta de ditadura, apologia da ditadura, pedir AI-5 de volta. Isso é crime previsto na nossa Constituição e é crime previsto na Lei de Responsabilidade. Nós não podemos fazer, nem o presidente da República poderia, tá? Participar, né, de plano comum ou de conspiração, né, de golpe para promover esse tipo de ato de agressão aos direitos, de agressão ao Estado Democrático de Direito, violações a tratados internacionais que vão gerar aí violações graves internacionais, né, violações graves aos direitos, né, que são estabelecidos em convenções e tratados internacionais. Isso também é crime, isso não pode acontecer. Crimes contra a humanidade, então tá aí o extermínio, a escravização, como nós tivemos escravização de índios, escravização de judeus, escravização de negros, né? O extermínio de judeus, extermínio de ciganos, extermínio de negros, extermínio de índios, vários extermínios, né? De pessoas lá, o Estado Islâmico, olha quanto que eles têm exterminado também, né? Pessoas ali no Oriente Médio. Então, tudo isso equivale a crimes contra a humanidade, né? O que o Pinochet fez ali no Chile, né? Saddam Hussein, nós vamos ver lá o Josimo Mubarak no Egito, todos esses caras, né, cometeram crime contra a humanidade e outros atuais, né, que estão aí na iminência de ser julgados também por crimes internacionais em razão das suas práticas previstas na legislação como crime. Após apuradas e serão julgadas, é possível que lideranças, inclusive aqui no Brasil, possam ser punidas pelo Tribunal Penal Internacional, né? Perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, que é também equivalente à intolerância, que é equivalente à maneira, né, racista como se refere a outras culturas, a outras religiões, né? A maneira como se refere à comida, ao paladar, à festa, a maneira das pessoas vestirem, falarem, como a gente tem visto, inclusive agora, né, durante a pandemia, que a gente tem visto pessoas culpando os chineses, falando da comida deles, falando do jeito deles, né, culpando e falando que o vírus é chinês, uma série de provocações, né, e de desrespeito aos chineses, à cultura oriental, né? Perseguições, então, por motivos políticos, raciais ou religiosos. A gente sabe muito bem que crime político ou crime de opinião não são permitidos na nossa Constituição Federal, artigo 5º, e também são protegidos, né? Não podem ser, as pessoas não podem ser presas, né, por supostamente terem cometido esses crimes, porque também há proteção para elas no que diz respeito aos direitos internacionais, tá? Então, desse modo, olha, as convenções de Genebra, elas mostraram para a humanidade que mesmo na guerra é possível a gente estabelecer um tratamento mínimo, né, coerente em relação à ética, valores éticos e morais, que vão defender a manutenção da vida, que vão defender a paz, que vão garantir o amor, colocar o amor como referência e não o revólver, e não a arma, e não a intolerância, e não a brutalidade, e não a ameaça, e não a agressão, né? Como a gente tem visto fora do Brasil e aqui no Brasil, né? É de extrema relevância, então, conhecer esses tratados, tomar parte deles, entender o que eles querem proteger, como que nós podemos divulgar esses tratados e, sobretudo, assimilar esses tratados na nossa vida, né, gente? Não faz nenhum sentido a gente estudar isso na apostila, nas nossas aulas, se não for para a gente incorporar isso na nossa vida. Não faz sentido estudar ética se não for para a gente se tornar um pouco mais ético.
Não faz sentido estudar isso se não for para a gente perceber as atrocidades que estão fazendo aqui no Brasil e fora do Brasil. Se não for para a gente rever a nossa postura de coisas que talvez eu possa até achar que estavam certas, mas que depois de fazer uma análise um pouco mais humana, mais cristã, mais ética, eu vou perceber que isso não pode acontecer. Eu não posso coadunar com práticas racistas, com práticas fascistas, com práticas de intolerância. Eu não posso. Quer dizer, enquanto ser humano eu tenho que lutar contra esses processos. Enquanto ser humano eu tenho que vivenciar a ética, eu tenho que procurar um mundo melhor, um respeito entre as pessoas, uma dignidade humana, vivenciar o amor enquanto virtude, fazer com que a gente prepondere o amor e dissemine o amor e não o ódio, e não a intolerância, e não o ódio, e não a discriminação, e não a violência, e não a morte, como a gente está vendo aqui no Brasil e fora dele. Eu não tenho que patrocinar a defesa de volta de ditadura e muito menos aplaudir violência de um negro que morre sufocado com o pescoço apertado no asfalto por conta da ação indevida do policial, né? Então essas reações que estão no cotidiano da nossa vida civil já nos causa pavor, né? Quem dirá então processos bélicos? Quem dirá processos em países em que estão em processo de guerra? Quem dirá a guerra no Sudão, a ação do Estado Islâmico, né? Então, nós precisamos fazer uma reflexão crítica a respeito de tudo isso e fazer com que isso possa ser cada vez mais sentido, sensibilizado, para que a gente mude nosso país, a nossa concepção, a nossa ideia para tornar um ser humano melhor, um país renovado e melhor, mais ético e autêntico, tá? Façam os exercícios que seguem dessa aula, aprimorem esse conteúdo, não só no conteúdo para a prova ou para o vestibular, mas para a vida de vocês, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo encontro, tá bom? Vejo vocês por aí, fiquem com Deus, tudo de bom.